Muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, dia 6 de julho, para fugir um pouco do costume. Professora Érica Ramos, aula de Química. Vou substituir meu amigo Alcides, que deu uma tropeçada por aí. Galera, Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Iracema, é? Não, Uruçuí. Eita, dona Iracema, até nessa hora. Rapaz, não escapa da vista da gente, né? Uma hora ou outra a gente vai estar falando de você, não adianta. Dona Érica Fernanda tá por aí, minha monitora. Boa tarde, pessoal. Miguel Leão, não sei se ainda tá aí, acho que não. Uruçuí, pessoal de Uruçuí no turno manhã. Bomba, viu? E eles já chegam dando voadora, minha filha, respondendo questão mesmo e acertando. Os meninos tão violentos. Olha, galera, na aula de hoje, a gente vai falar sobre propriedades dos materiais. ênfase em polímeros, tá bom? Bom, quando se fala em polímeros, turma, a gente tem que analisar o nome. Eu ensino sempre isso para os meus alunos. Todas as vezes que você se deparar com um termo, um verbete, uma palavra, seja lá qual for, que você desconheça, então o que você vai? Vamos tentar aqui ver o que eu posso arrancar dessa palavra, tá? O poli de vários e o mero de estrutura, tá bom? Então, é como se fosse várias estruturazinhas repetidas várias e várias vezes, certo? Então, essas macromoléculas, macro de grande, tá bom? São moléculas gigantescas, tá? São moléculas gigantescas que podem ser classificadas tanto como sintéticas como naturais, tá bom? Dependendo da sua origem. Tem outros tipos de classificação também, quanto à função orgânica, né? Quanto ao tipo de utilização, a resistência mecânica, resistência termo, né? Em relação à temperatura. Então, polímeros são substâncias macromoleculares formadas por unidades de repetição, que apresentam uma massa molar bastante elevada. Então, quando a gente fala de polímero, já associa logo, é plástico, plástico, plástico. Mas a celulose é um exemplo de polímero, e não é um plástico, né? Ela faz parte da estrutura das células, dos vegetais. Né? A gente tem o amido, na forma de tanto de amilopectina como de amilase, que é também um polímero, tá bom? Então, olha só, como é que a gente produz um polímero? Através da reação de polimerização, certo? Reação de polimerização, você pode associar sempre o nome da reação de formação da substância com o que ela vai produzir. Reação de esterificação, eu estou formando éster. Reação de polimerização, eu estou formando um polímero. Então, imagine aqui o polietileno, que é esse cara aqui, polietileno. Então, vários etilenos repetidos e repetidos e repetidos. Eles vêm a partir de uma estrutura monomérica, tá? Que é a estrutura de origem, uma molécula simples. Todas as vezes que você tiver a molécula de origem com a presença da ligação π, que é essa ligaçãozinha aqui, dupla ou tripla, se eu tiver a ligação π, esse vai ser o sítio ativo da reação. Então, é aqui que vai acontecer a lise. O que é a lise? Não é a liseira, não, é a quebra, mas uma coisa leva a outra, né? Se quando está liso, diz, eu estou quebrado. Pois é, mais ou menos aí. Acontece a lise nesse momento aqui. Acontece a quebra dessa ligação π. Através de catalisadores específicos, pressão e temperatura. O que acontece aqui, Érica? Eu permaneço com a minha estrutura do até então eteno, mas aquela ligação que havia aqui foi rompida, então ela deixa de existir, ocorreu a lise dela, a quebra dela, e aí eu abro
o que nós chamamos de valências secundárias. Essas valências aqui, que são abertas, são esses sítios de ligação. É onde outra molécula, e eu vou fazer em azul, de eteno, que teve sua ligação π quebrada, onde foi aberta também uma valência secundária para cada lado. É aí que eles vão se unir. Oh, olha que bonitinho, Érica. Tá vendo, Fernanda? Olha aí. É aí a união, certo? E essas moléculas vão se unindo, se unindo, se unindo, até formar as estruturas poliméricas, tá bom? Isso acontece o tempo todo. Deixa eu fazer outra molequinha aqui para vocês entenderem, realmente compreenderem como é que isso ocorre, tá? Muito semelhante à formação das proteínas a partir dos aminoácidos, tá bom? Olha aqui mais uma ligaçãozinha. Então, a gente diz que esse polímero aí é um polímero de adição, certo? Por que é um polímero de adição? Eu só vou encaixando, igual peça de quebra-cabeça, certo? Só vou encaixando. Quando eu tenho uma reação onde eu preciso eliminar a molequinha de água, geralmente a hidroxila de uma molécula com o hidrogênio da outra, aí eu tenho uma reação de condensação, certo? Neste caso, polímero de adição. Então, sempre que você vê, porque muitas questões podem aparecer para você caracterizar o polímero. Ah, o polímero tal, polietileno, é um polímero obtido a partir da reação do eteno, nananana, considerado um polímero de adição. Aí você vai ficar, meu Deus, como assim? Pois então, o polietileno é um polímero de adição. Por quê? Porque o eteno, que é a sua molécula de origem, pelo nome eu já sei onde vai ser o sítio de ataque dessa ligação, dessa quebra, na ligação π. Beleza? Então, uma observação importantíssima. Teoricamente, se for ao pé da letra, né, o que tem na literatura, as reações de polimerização elas poderiam acontecer de maneira infinita, certo? Mas toda substância, toda macromolécula vai adquirindo alguma impureza, certo? E aí vai impedir a continuidade dessa reação, porque um polímero que acaba sendo formado de maneira natural, a gente imagina que por que vai impedir, não é? Pode, caso tenha algum tipo de impureza na molécula, pode ser que essa reação pare, né, seja interrompida. As macromoléculas naturais mais importantes, carboidratos, proteínas, ácidos nucleicos, certo? Dentro dos carboidratos, em especial, celulose e amido. Nós temos também, dentro das naturais nós temos, obviamente, tem quitina, tem ainda o glicogênio, tem, que mais, Érica? O algodão, tem vários outros polímeros naturais. Aqui ele está falando em específico dos carboidratos, das proteínas e dos ácidos nucleicos, que são os responsáveis pelas características genéticas dos seres vivos, tá bem? Já as sintéticas são aquelas que a gente pode produzir no laboratório. Então, polímeros sintéticos ou macromoléculas sintéticas, de um modo geral, fios como nylon, poliéster, o PVC, que é aquele materialzinho do cano, tá bom? Canozinho, tubulações. Olha como aqui, minha gente, mas tem coisa, olha. Assunto aí a história. Olha isso aí. Olha o tanto de coisa que é polímero sintético que a gente usa o tempo todo, tá?
Então, como eu havia falado no início da aula para vocês, a gente tem digamos assim, critérios de classificação em relação ao tipo de obtenção, né? No caso, a preparação dos polímeros. Esse aqui é um polímero de adição. Já havia falado para vocês sobre o eteno, não é? Esse é o cloreto de vinila. Para quem não sabe, vinil ou vinila, isso aqui é importante, Érica. Eu acho até interessante você anotar aí se você ainda não tiver anotado, tá? Esse é o vinil ou vinila. Esse é um radical, tá bom? E ele pode aparecer constantemente nas molequinhas, principalmente na hora de nomenclatura. Danadinho para aparecer. Então, esse é o cloreto de vinila. O que é que você imagina? No local dessa valência que está faltando aqui, que está sobrando, perdão, a gente tem o haleto, que é o cloro, no caso. Olha só. Cloreto de vinila. Vocês vão observar que essas estruturas vão se repetindo, modificando apenas esse ligante. Então, esse ligantezinho aqui, ele vai se modificar no poliestireno. Vocês vão ver que já muda. Tantos outros aí. Eu vou mostrar para vocês um a um, tá bom? Bom, assim como eu havia falado antes para vocês, a respeito das reações de adição, onde o sítio ativo é a ligação π, você quebra, abre essas valências secundárias que vão permitir a ligação com outras estruturas monoméricas. Neste caso, a gente tem um homopolímero. Por que homo? Homo de igual. Então, é como se aquele polímero seria formado apenas por estruturas monoméricas idênticas. Então, é só cloreto de vinila. São vários pedacinhos, recortes de cloreto de vinila na estrutura do PVC. Tá bom? Já os copolímeros é porque eles vêm de uma reação de condensação, tá? É uma reação onde olha o que acontece aqui. Não é nem a reação de condensação, né? Neste caso. Acrilonitrila. Ela, se não me engano, é aquela das meias. É aquele polímero. Exatamente, Érica. É aquele polímerozinho utilizado para fazer aqueles meões coloridos ou não, né? São bem acolchoados. O eritreno, borracha, buta 1,3 geno. E o estireno, lembra que eu falei? Acabei de citar o estireno, ó. Eu mostrei para vocês que o eteno, ele produz o polietileno, não é? Abrindo essas valências para cá. E aqui é o hidrogênio. Lá no PVC, ao invés de hidrogênio, eu tenho um cloro. Aí é o policloreto de vinila. Já aqui no estireno, eu tenho um anel aromático, que pode ser representado também por esse AR, tá bom? Então, quando você vê esse AR, não se assuste, não é o argônio. AR quer dizer aromático, é um núcleo aromático, tá bom? Não se assustem, mas aparece de vez em quando. Ou AR ou pH, que é para dizer que é o fenil, tá bom? Também aparece assim. Eu acho detalhezinhos que a gente precisa anotar. Pois bem, quando eu tenho unidades monoméricas diferentes reagindo, e aqui eu tenho o polímero ABS,
Ele é formado por 3 tipos de monômeros. Um pedacinho que vem da acrilonitrila, o outro que vem do buta 1,3-dieno, que é o eritreno, e o outro que vem do estireno. Então, isso aqui também pode ser chamado de heteropolímero. Hetero de diferente e polímero de macromolécula, tá bom? Aí, dos polímeros de adição, os homo, como eu já mostrei para vocês, as estruturazinhas, ó, iguais, bonitinho, parece aquelas pulseirinhas de miçanga, que agora está na moda. Aí tem os copolímeros. Esses copolímeros podem ser alternados, quando as unidades monoméricas, às vezes, você pode representar por letrinhas também. Se aqui for A, aqui é B. Aqui é A, B. A, B. A, B. Então, eles são alternados, certo? Os aleatórios. Eu coloquei o cinza como sendo A, né? Olha aí. Não existe um padrão, certo? Não existe um padrão de substituição. Simplesmente aleatório. São monômeros diferentes, mas distribuídos aleatoriamente na estrutura polimérica. Pode ser em blocos ou enxertados. E aí, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para os polímeros enxertados. Não, Érica, você não precisa decorar, tá? Você não precisa decorar, mas você precisa compreender. Porque, veja, se a questão fala assim, julgue as assertivas e tal, em verdadeiro ou falso. Aí vai estar lá falando do ABS, né, que é o copolímero que eu acabei de mostrar. Eu posso afirmar que ele é um copolímero em blocos. Porque ele tem blocos iguais. Tchuco, 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 tchuco. Blocozinhos iguais, de 3 monômeros diferentes, tá? Então, essa classificação é importante que você, pelo menos, consiga deduzir ela, tá bom? Se você conseguir deduzir essa classificação, ela é interessante, certo? Não precisa decorar assim, nossa, meu Deus, eu tenho que anotar tudo porque eu tenho que... Não. Não, veja bem, a questão lá falou de copolímero alternado. Deixa eu ver, pela lógica. O que é esse alternado? O que é esse aleatório? O que é esse enxertado? Tá bom? Então, só leitura. Os polímeros de condensação são aqueles em que há uma reação química eliminando, né, liberando, geralmente uma molequinha de água, mas pode ser também de amônia ou outras. Pelo amor de Deus, pelo amor de Já, pelo amor de Oxalá, Oxóssi, não sei das quantas, não sei qual a sua religião. Pelo amor do seu Deus maior, meu filho. Ô, meu filho. Por favor, olha bem aqui. Em nome de Jesus, olha bem aí. Ácido tereftálico. Ácido tereftálico. Parece loucura. Mas teve um simulado, um sistema de ensino, esse ano, agora. Grande parte dos meus alunos da terceira série erraram. Eu disse, vocês não estão assistindo a aula do canal Educação, então. Porque o tanto que a gente já mastigou polímeros com esses meninos, se tivesse assistindo a aula, teria sido diferente. Lá falava para fazer o PET, não sei o quê, que é o polietileno tereftalato, né? O cara não sabia a estrutura do ácido tereftálico. Marque a alternativa que mostra a estrutura correta do ácido tereftálico. Ninguém acertou. Eu fiquei bestificada. Pelo amor de Deus, não esqueçam da fórmula do ácido tereftálico. Ele que faz o PET.
Por favor, não pode, não esqueça. É um ácido aromático dicarboxílico, são 2 grupos carboxilo, ó, e o anel aromático no centro. Junto com o etileno glicol. O etileno glicol é um diálcool também, então ele é bifuncionalizado também nas suas extremidades, né, as 2 hidroxilas. E aí são 2 sítios ativos de liberação de molequinha de água e também de fazer a ligação com o outro ácido tereftálico e assim vai. Então, o PET é um exemplo de polímero de condensação. Ah, gente, isso aqui, cara, isso aqui. Por que a gente fala tanto de polímero? Porque é muito detalhe, tá? E o aluno não pode deixar passar. Polímero linear, geralmente homopolímero ou copolímero, mas que não seja enxertado, né? Ou pouco enxertado. Esse polímero, sendo linear, suas enxertias, né, que são as ramificações, não interagindo com as outras molequinhas, eles são termoplásticos. E nessa mesma prova que eu estou falando para vocês, foram 2 questões de polímeros. E eles, né, fazem questões bem semelhantes. Pronto, vocês fazem do outro grupo, no grupo dos monitores, né, Érica Fernanda? Todo domingo, ou é todo sábado, que vocês fazem o caderninho lá de provas, o simulado, não é? Coloca no grupo os simulados. Pronto, é um grupo parecido com aquele, naquele nível de prova ali, tá? É aquele nível de prova. Foram 2 questões de polímeros, 2. E grande parte dos alunos erraram. E analisando as estatísticas dos acertos dos alunos nas questões de polímeros que foram aplicadas ao longo do ano, a média de 23% a 33% de acerto. Ou seja, um seleto grupo de alunos acerta a questão de polímero no Enem. Isso, bebê. Exatamente. Você sabe qual é o grupo que eu estou falando, né? Pois é outro, não é aquele não, é do outro, do concorrente dele. Mas o nível maravilhoso, tal qual. E aí foram 2 questões de polímero onde os meninos se desesperaram. Eu digo, vocês estão bancando besta, não estão assistindo às aulas do canal, não. Olha, polímero linear, lá tinha umas estruturas assim, ó, Érica. Assim, aí tinha umas estruturas assim. Tinha outras assim. Tudo isso é representação de polímero, vocês sabiam disso? O desenho aqui ficou feio demais. Tinha essas representações aí. Olhando para cá e para cá, eu posso dizer que aí eu tenho um polímero linear e um outro pouco ramificado, né? Mas também pode ser classificado como linear, pois suas ramificações não interagem com a molécula vizinha, tá bom? Então, essa propriedade aí, pessoal, fornece a termoplasticidade. O cara pode ser aquecido sem ter suas ligações rompidas. Sacaram a história? Você pode aquecer aquele material que ele não vai derreter. Assim, óbvio. Pelo amor de Deus, gente. Cada um tem sua temperatura de fusão. O que eu quero dizer é que, por exemplo, você compra aquela colherzinha de plástico, você quer aquela colher igual a da Ana Maria Braga, que não raspa o fundo da panela, mas tu vai lá na loja de R$1. De 1 não, que não tem mais loja de 1, né? Loja de 10.
ou de 5, não tem mais loja de R$1. E aí você vai lá e compra a colherzinha de plástico. Aí você fala assim, plástico, né? Pode ser qualquer polímero ali. Aí tu leva para casa. Aí tu vê lá a Ana Maria Braga mexendo lá na frigideira dela, frigideira de milhões, e ela vai deixar a colher lá dentro. Tchuc, tchuc, tchuc. Aí ela deixa a colher. Se tu encosta, coitada, a colher que tu comprou lá na loja do 5, do 10, tu encosta a colher, enquanto tu vai aqui, tu pega o sal, o pobre da colher já desmanchou todinha no fogão. Digo, oh meu Deus, não é a mesma da Ana Maria Braga. Gente, é um polímero sintético de característica plástica? É, mas ele não é termoplástico, ele não resiste a essa variação de temperatura. Um polímero termoplástico, ele precisa ter a sua estrutura química linear ou pouco ramificada. Porque senão, na hora que você aquecer, ele desmancha tudo. Quando ele desmancha assim, ou se quebra, a gente diz que ele é termorrígido. Tá bom? Não acho que você vai comprar lá na loja do 5 ou do 10 a colher da Ana Maria Braga. Você não vai encontrar. Então, não deixe a colher. Eu não sei se você... Gente, deixa eu contar uma coisa que eu aprendi essa semana. Tem tudo a ver com colher e cozinha. Não é aleatório. Quer dizer, é aleatório, mas não é tanto. Vocês sabiam que no cabo lá, que é de baquelite, é polímero. Tá vendo, Bruno? Como não é aleatório? O pessoal fica achando que eu fico falando aqui cor aleatório. Não é. Tudo tem a ver com polímero. O cabo da frigideira, que é de baquelite, um polímero, que substitui o marfim, né? Ele tem um buraquinho lá na ponta, vocês lembram? Não tem? Na ponta da frigideira assim? Tem assim um buraquinho. Minha gente, pois ela é para botar a colher, vocês acreditam? Eu juro por Deus, eu tenho 32 anos, eu não sabia. Tu sabia, Bruno? Tu já sabia? Ô, Bruno, quer dizer que sabia. Quer dizer que sabia aqui. Vem, olha. Não, gente. Acho... Érica Fernanda, tu já sabia. A Érica Fernanda é aquela pessoa... Ah, que bom. Eu já ia te queimar aqui, porque a Érica é aquela estraga prazer. Ela já sabe de tudo. Tô brincando, Érica, pelo amor de Deus. Pois, mulher, ali é para botar a colher. Eu não sei qual, né? Porque eu já tentei botar de tudo ali. Ou a bicha desce toda, ou ela não encaixa. Mas, enfim, é para botar a colher. Utilidade pública, gente. Ei, é importante. Importante saber. Olha aqui por que a tua colher derreteu. Quando tu foi fazer o ovo, resolveu deixar a colher lá dentro da frigideira. Porque muito provavelmente o material, o polímero daquela colher que tu comprou lá na lojinha, ele é um polímero termofixo, onde as estruturas moleculares, químicas das suas moléculas constituintes, elas são tridimensionais, elas são interligadas, ó, tá? Elas têm essa interligação, o que torna o material mais rígido. Tudo aquilo que é mais rígido, ele é um pouco mais quebradiço, tá bom? A área que tu tá dizendo termorrígido, perdão, gente, termofixo. Tu tá dizendo que é quebradiça a coisa, é quanto mais duro, mais quebradiço. Por isso, diamante, por exemplo, se quebra muito fácil. Com muita facilidade, ele espedaça, tá? Porque ele é o material mais duro que existe. Érica saiu da Super Interessante, uma reportagem que tem um animal marinho, não sei das quantas, algum coral, sei lá, que é mais duro que o diamante. Enquanto isso não cair no conhecimento popular, o diamante é o material mais duro existente na natureza, tá bom? Então, gente, o polímero termofixo, diferente um pouco do termorrígido, ele não... como é que eu vou dizer assim? A estrutura dele não se mexe muito diante das variações de temperatura. Ele não elastece tanto e nem consegue voltar sem lesionar um pouquinho ao lugar. O que acontece aqui na borracha vulcanizada? Um pouco parecido com o que tem no nosso cabelo. Como assim? Quando a gente está fazendo escovinha, né, secando o cabelo,
Pontes de enxofre, como essas aqui, são rompidas, né? Eles são por aquecimento, você acaba separando essas molequinhas aqui. E aí, com o tempo, com a água, o resfriamento, né, do cabelo, essas ligações elas voltam a se formar e o cabelo volta à estrutura original, né? Seja ondulado, crespo ou liso. Então, como eu estava falando, a questão do termoplástico e o termorrígido. Os termoplásticos se fundem através da aplicação da temperatura, né? Depois de terem sido polimerizados. Então, eles são recicláveis. Eu posso juntar os meus plásticos das minhas colheres que eu comprei na lojinha e levar para reciclagem, que dá certo. As garrafinhas também. Eu não sei se vocês sabem, mas essas garrafas de refrigerante, garrafa PET, elas chegam assim, ó. Acho que vocês já viram nos aniversários, né? Que hoje em dia tá... Ixi, Maria, mas tá feio. Não vou desenhar mais, não. Me zanguei agora, não vou desenhar mais, não. Ó, é desse jeito aqui, entendeu? A tampinha vem bem perfeitinha aqui. Vocês estão vendo essa marquinha aqui? Então, quando eles chegam na fábrica, ele é submetido a um vapor quente. E esse vapor quente infla a garrafa, de acordo com o molde que ela se encontra, tá bom? Então, vem aquele tubetezinho de PET, e ele é colocado dentro da máquina e aquecido, o ar quente, que é para ele inflar no formato da garrafa que, no caso, estão querendo produzir. Bom, olha aí o baquete, eu não disse? Olha o buraquinho bem aqui, ó. Bruno Lorota. Dizendo que sabia, olha. Aonde? Nem mexe em cozinha. Só porque tu viu no Instagram mesmo, foi? Rapaz, ó, esse povo tem lorota. Tá pior que o Renanzinho de manhã. Cheio das lorota. Olha aí, coloca a colher aí. Eu não sabia. Descoberta da vida. Pois é, pois o cabo é feito de baquelite, que é um polímero termorrígido. Aí você aqueceu o padedel, nem morgou no cabo da panela, tá bom? Eles não são moldáveis, tá? Assim, vou lá, vou reciclar ele, vou aquecer e vou fazer outra coisa. Não, não rola, não. Ai, gente. Paixão forever. Elastômeros. É uma classificação industrial, não é uma classificação especificamente química, tá bom? Ele tem essas propriedades elásticas acentuadas, como as borrachas naturais e as borrachas sintéticas. Então, é muito utilizado o material elastômero dentro dos veículos. Não sei se vocês já observaram, a gente tem várias peças no carro que são feitas a partir desse material. Por exemplo, a borrachinha do limpador do vidro. Ali é uma borracha, ele é elastômero. Ele é resistente a elevadas temperaturas. Ele vai, aquece, não sofre tanta dilatação, volta durante a noite, tá? Mas com o tempo existe um prazo aí. Ele acaba, as suas ligações acabam ficando mais rígidas e ele acaba ficando duro. E o limpador de para-brisa para de funcionar corretamente. Não, eita, tá limpando nada, tá na hora de trocar. Por que será? Porque essa borracha perdeu a sua elasticidade. Já está na hora de trocar a borracha do limpador de para-brisa. Ok? Essa classificação também como plástico, um polímero plástico, como o polietileno, o PVC, é quando eles se apresentam tanto no estado sólido, mais ou menos rígido, tá bom? Com um baixo grau de polimerização, são utilizados na produção de tintas e vernizes, como o PVA. Cola, tá bom? Cola também. PVA também é utilizado tanto para cola, como também para tinta. As fibras. Aí, quando o polímero é bom para sofrer tração, né? Aí, presta para fazer fios.
Esse bichinho aqui, você vai numa papelaria, moço. Porque vem nas papelarias, porque é bom pra pendurar balão, não sei o que, fazer um monte de coisa. Isso aqui, gente, sem mentira nenhuma, tá mais caro que o peito de frango. O peito de frango tá mais caro, né? Eu acho, sei não. R$17, mais ou menos. Um fiozinho de nylon desse aí. Vocês me acreditam? Caro, moço. Eu trouxe até aqui para mostrar pela manhã, né, Érica? Durante as aulas da manhã. Eu não sei se você já tinha voltado ao presencial, mas eu trouxe esse bonitinho. Por isso que eu sei tão bem o preço, que eu fui atrás para comprar. Tá? Poliéster, ó. Se você olhar bem aí, eu não vou nem dizer se você for olhar na sua blusa, não. Mas olha na blusa de alguém. Tem uma etiqueta na blusa. E lá diz 100% algodão se você tiver, né? Cheio da bufunfa. Eu acho que meu amigo ali, meu diretor ali, tá cheio. Acho que a blusa dele tem, assim, 100% ou 101% de algodão. 300 fios, talvez, né? Mas, ó, geralmente, tem poliéster. Baratinho, minha gente, o poliéster. Fácil de fazer, né? Para a indústria, é bem facinho de se obter e é muito barato. Aí utiliza na grande maioria das blusas, roupas de um modo geral, tá bom? Então na etiqueta lá tem 90% de poliéster, 20% de algodão, que é para dar uma maciez, porque ele é meio áspero. Sabe umas roupas que a gente compra? Eu conheço bem, assim, bem baratinha que a gente compra, que é quente, que espinha a gente todinha. Pois é, muito provavelmente seja de 100% poliéster. Ah, não tinha voltado não, tu viste, né, Érica? Pois é. Pois essas blusas de 100% poliéster, elas são um pouco mais chatinhas. Às vezes elas acabam pegando catinguinha também ligeiro, né? É diferente do algodão, gente, não tem como. Mas é uma alternativa maravilhosa. É uma alternativa perfeita. Aí nós temos polímeros de plásticos reforçados, né? Quando você vai adicionando outros materiais para poder aumentar a resistência que a gente tem na produção dos vidros. Esqueci o nome, gente. Blindado, pronto, lembrei. Blindado. Plásticos expandidos, quando você adiciona gases durante o processo, que vai resultar em polímeros mais leves, que são ótimos isolantes térmicos, que é o caso do isopor, tá bom? Vamos para a questão? Bora fazer a questão? Vamos lá, dona Érica Fernanda, minha monitora. Hoje é aula, eu e você e eu. A Tiracema também não vai escapar das perguntas. Eu vou perguntar para todo mundo hoje. Vamos lá, meu diretor. 2 minutinhos para a Érica me dar uma resposta. E a galera que está aí assistindo na sala de aula, Jeromém, Uruçuí. Aí ia dizer Iracema de novo, Baixa Grande do Ribeiro. Pessoal, vamos ler direitinho esse texto. Só 2 minutinhos para vocês darem uma lida. Marquem as partes importantes, tá? Que a gente vai passar para as alternativas já já.
Bora lá, a mulher já fez foi ler. Eita, meu Deus, mulher ligeira. Olha, galera, tá falando sobre o plástico que foi desenvolvido empregando derivados da cana-de-açúcar e a bactéria que foi identificada capaz de transformar esse açúcar em plástico, né? Essa bactéria se alimenta do açúcar, transformando esse excedente do metabolismo em um plástico biodegradável chamado PHB, que é o polihidroxibutirato. Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos existentes no solo, que demoram mais de 200 anos, se degradam em no máximo 1 ano. Ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem. A nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência a diminuição da matéria orgânica nos aterros e do mau cheiro dos lixões. Letra B. A ampliação do uso de recursos não renováveis, especialmente os plásticos. Letra C. A diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes nos solos. D. A substituição de recursos não renováveis por recursos renováveis para fabricar plásticos. Ou letra E. O lançamento no meio ambiente de produtos plásticos inertes em relação ao ciclo da matéria. O que é que vocês acham? Minha gente, o que é que vocês acham? Bora participar, meu povo. Bora lá. Veja bem, o texto está falando que no Brasil foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados da cana-de-açúcar. Na verdade, é da própria palha da cana e do bagaço. E uma bactéria que era capaz de transformar esse açúcar presente no bagaço, né, em plástico. E esse plástico biodegradável era chamado de PHB, polihidroxibutirato. Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por micro-organismos existentes no solo e, em no máximo 1 ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem. Então, a vantagem é que esse plástico biodegradável passa apenas 1 ano, em média, sendo degradado por micro-organismos que já estão presentes no solo. Então, veja, vai diminuir a matéria orgânica nos aterros e o mau cheiro dos lixões? Ele falou alguma coisa em relação a isso? Falso, fake. Letra B. A ampliação do uso de recursos não renováveis, especialmente os plásticos. É essa a consequência? Olha bem para a pergunta. A nova tecnologia apresentada no texto tem como consequência usar mais recursos não renováveis? Pelo amor de Deus, gente. Claro que não. A diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras? Não, gente. Letra D. A substituição de recursos não renováveis por Olha! Substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plástico. Olha que delícia, D de delícia. Muito bem, dona Érica Fernanda. Muito bem, que eu não tinha visto sua mensagem, não. Vamos ver. Ó, tá aqui as alternativas, ó. Veja bem as alternativas aí, direitinho. Vamos ler a pergunta agora, tá bom? A cada dia que passa, os polímeros sintéticos vêm adquirindo importância cada vez maior no cotidiano do homem moderno. Entre esses materiais, destacam-se os copolímeros. Olha, tá vendo, Érica?
Tá aqui os copolímeros. Mas ele acaba, às vezes, dizendo, né, qual o conceito. São produzidos a partir de mais de um monômero. Então, já está dizendo o que são os copolímeros. São produzidos a partir de mais de um monômero. Por meio da reação de adição ou de condensação. Então, um copolímero pode ser um copolímero de adição ou um copolímero de condensação. Tanto faz. Qual das alternativas abaixo representa o exemplo de um copolímero de condensação? Olha a questão. De condensação termofixo ou termoendurecível. Eu vou fazer só uma lembrança a vocês. Eu escrevi há pouco polímero termoplástico. Característica linear e ou pouco ramificado, onde essas ramificações não interagem com as moléculas de cadeias vizinhas. Tá bom, Érica Fernanda? Tá bom, galera de Baixa Grande do Ribeiro e de Jerumenha e Uruçuí? Beleza? Copolímero. Ele está pedindo, não é o termoplástico, raciocina. Ele está pedindo o copolímero de condensação termofixo. Tu já entendeu que o termoplástico é aquele bonitinho, linear, que pode ser homopolímero ou heteropolímero, né? Então, e o copolímero de condensação termofixo? Eu vou colocar o critério aqui. Tem que ser copolímero. Tem que ser de condensação. E tem que ser termorrígido. Termofixo, perdão. 3 minutinhos para vocês. 3 minutinhos. Analisem com muito cuidado cada alternativa. Vamos lá?
Foi, galera? Foi? E aí? Qual a resposta de vocês? Será, dona Érica? Vamos lá, veja bem. Olha só o que eu escrevi no slide anterior. Para ser termoplástico, ele tem que ser linear e pouco ramificado, onde as ramificações não têm interação com cadeias laterais, cadeias vizinhas. Não tem interação com cadeias vizinhas, tá bom? Pois bem. Mas o que a questão está pedindo é o copolímero de condensação termofixo. Olha, rapaz, quem é esse seu Gabriel? Boa tarde. Então, nós temos que ter um copolímero de condensação e termofixo. Veja bem, se o termoplástico tem que ser linear e pouco ramificado, onde as ramificações não interajam, os termofixos eu mostrei para vocês. Eles são tridimensionais, têm interação com as cadeias. Ó, vamos ver se vocês conseguem visualizar. Esse aqui é um termofixo. Vixe, Érica? Viste? Eu já eliminaria a letra A por ser linear, homopolímero e não tem a liberação da molequinha de água. Aí, eu eliminaria... Quem mais? Deixa eu ver. A letra D, porque não tem a molequinha de água sendo eliminada, né? Sendo liberada. Então, eu já elimino aqui. Sendo que essa estrutura também é uma estrutura ramificada que não tem interação com cadeias vizinhas, tá? Então, seria termoplástico aqui. Aqui também seria termoplástico. A letra C seria um copolímero termoplástico alternado. E ficou para a gente só a letra B. A letra B, porque se você analisar essa molécula friamente, tá aqui a cadeia principal, aí a ramificação dela, ó, interagindo com uma cadeia vizinha. Olha isso aqui, ó, a ramificação interagindo com a cadeia vizinha. Vocês estão conseguindo compreender isso que eu estou falando? Então, quando ele está encaixando com a cadeia vizinha, interagindo com a outra cadeia, aí você tem uma estrutura tridimensional que caracteriza os polímeros termofixos. Aí a gente consegue perceber essa interação aqui. Toda vez que a gente tiver isso, a gente não pode ter, não, um polímero... Ui, meu Deus, eu fazendo besteira. Um polímero termoplástico, não, tá bom? Esse é o termofixo. E para ser de condensação, é bom a gente sempre escrever isso para deixar claro. Libera uma molequinha. Geralmente a água, mas pode ser também amônia ou qualquer outra, dependendo da reação. Então, as alternativas que não liberaram molequinhas, né, Érica, a gente já exclui. Tá bom? Ficou claro isso? Beleza? Que maravilha! Então, nesse primeiro momento, a gente relembrou muita coisa sobre polímero, tá? Eu espero que vocês tenham entendido e relembrado também junto comigo. Na próxima aula, daqui a pouquinho, a gente se encontra para dar continuidade à resolução de exercícios, viu? Cheiro, até já!